Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Despertar Consciente de hoje. Hoje, Despertar Consciente especial, mês das mães. Resolvi trazer um tema que tem relação com a comemoração principal do mês, né? O mês das mães. Então resolvi trazer um tema aqui que também é importante. Eu sempre falo que o tema é importante, né? Acaba que tudo se conecta, então acaba sempre sendo temas importantes. Ei, Noemi, boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Pessoal que já estiver ao vivo aí, por gentileza, vai me confirmando aí se está legal o áudio, se está legal a imagem. Tá? Vamos que vamos aí para o nosso encontro de hoje. Bom, como domingo não vai dar para eu fazer a live, né? Então, o ideal seria fazer a live especial Dia das Mães no Dia das Mães, né? Só que eu já tenho alguns compromissos, não vou poder fazer, então trouxe o tema aqui com alguns dias de antecedência, mas está dentro do nosso cronograma aí do Despertar Consciente. Toda terça e quinta eu estou aqui batendo um papo com vocês, trazendo temas que têm relevância com o dia a dia, e o tema das mães não poderia ficar de fora. Então, quem já assistiu o Despertar Consciente, onde eu falei sobre os traumas, então percebeu um pouco como que os fatos que vivenciamos no passado influenciam na nossa relação hoje, no dia a dia, tanto na natureza das nossas escolhas, quanto também na cocriação da nossa realidade. E por que eu estou falando em traumas? Porque quando vamos fazer qualquer processo terapêutico, não tem como não chegar em pai e mãe, né? Por quê? Porque, primeiro ponto, que nós somos uma resultante, né, uma somatória da resultante dos dois, 50% de pai e 50% de mãe. Então, só de forma genética, biológica, energética, informacional, qualquer nível que você quiser analisar, nós somos 50% de pai e 50% de mãe. Depois, quando começamos a ter a nossa experiência material, o nosso inconsciente vai sendo formatado de acordo com a experiência que nós vamos vivenciando. Então, toda a nossa interação com o mundo externo vai gerando padrões mentais e emocionais que vai contribuindo para o que nós somos. E essas informações mentais e emocionais que nós vamos sendo formatados, né, entre aspas, essas informações vai passar pela experiência de quem nós vamos vivenciando ao longo, desde que nós colocamos o nosso pé aqui na Terra. Então, nós já somos uma somatória de 50% de pai e mãe. E a parte da nossa formatação que vem desde berço vai vir da experiência principal com quem? Pai e mãe. Ah, Henrique, mas eu não tive pai, não tive mãe. Então a falta dele já vai influenciar, ou a falta dela também vai influenciar. Então por isso que é importante resgatarmos essas histórias, e principalmente aquelas que ficaram mal resolvidas, que vão sendo projetadas na nossa realidade, né, física, material, seja qual for. Então, por isso a importância em olhar para a relação com o pai e a relação com a mãe, seja com a falta do pai, seja com a falta da mãe, ou seja, a relação com eles. Ah, Henrique, mas eu tinha uma boa relação. Aí eu volto no nosso Despertar Consciente, onde eu falei sobre traumas. Traumas são eventos, pelo menos a visão do nosso trabalho, tá? Não anula outras visões, tá? Então eu trago sempre na visão do nosso trabalho, que é a forma como que eu trabalho no dia a dia. Então, como nós trabalhamos eliminando as informações que geraram desequilíbrio, nós chamamos de trauma qualquer evento que você tenha um envolvimento mental e emocional que gera o desequilíbrio. Então, como eu falo que, né, nas religiões não tem pecadinho nem pecadão, eu sempre brinco aqui também no nosso trabalho, a gente tinha uma forma de falar, né, com o nosso trabalho, que com HQI não tem nem trauminha nem traumão. Então por quê? Porque medo vai ser medo, independente se é de uma onça ou se é de uma barata. Da mesma forma que carência vai ser carência, independente seja a carência de não ter uma mansão ou a carência de não ter tido a atenção da sua mãe. E a carência vai ser carência, independente se essa atenção da mãe não foi num para-casa que ela não te ajudou a fazer, ou se ela tenha te abandonado, ou se tenha feito qualquer outro movimento que poderia, ao olhar de fora, ser um evento macro. Tá? Então, por isso a importância nesse olhar. Nós vamos olhar para o ponto de vista emocional. E como o tema de hoje, né, traumas com a maternidade, que é diferente de traumas com a mãe, vou trazer a diferença disso, pelo menos na visão do nosso trabalho, e como que isso pode impactar no seu dia a dia. Então, é importante vocês
terem esse olhar, como que foi a relação sua com a mãe ou a falta dela e como que isso impactou em você emocionalmente, né? Porque aí vai entrar também nos despertar consciente dos temas anteriores. Quem não assistiu vai conseguir assistir, que eu busco fazer alguns resuminhos, vou pontuando alguns pontos que são importantes para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Agora, claro que quem já assistiu os encontros anteriores vai fazer um melhor proveito. Quem não assistiu vai conseguir acompanhar e depois, se tiver interesse, se for possível, volta lá atrás e volta nessa live de novo de hoje, que você vai poder absorver um pouco mais ainda do conteúdo, tá? Então vamos lá. Então coloquei aqui um pouco o ponto da importância de olhar para a relação com pai e mãe. Agora vamos entender um pouquinho a diferença, né, de traumas com a mãe e traumas com a maternidade, tá? Então qual que é a diferença entre esses dois pontos? Isso na visão do nosso trabalho. Nós chamamos de traumas com a mãe qualquer evento que você tenha vivenciado que diz respeito a ela, seja a sua relação com ela, seja a sua falta de relação com ela, seja eventos que direto ou indiretamente te afetaram. Então, estes eventos é o que nós chamamos de traumas com a mãe. Então, se você teve raiva da mãe, teve tristeza, injustiça, carência de qualquer evento que você tenha vivenciado. Vou trazer alguns exemplos, então, que ilustre cada tópico desse. O que seria um trauma direto com a mãe? Qualquer situação que tenha uma relação entre vocês dois, ou vocês duas, tá? Então, por exemplo, se a mãe te bateu, se ela te xingou, se ela te criticou, se ela te ofendia, isso é o que nós chamamos de um trauma direto com a mãe, tá? Onde ela te desvalorizou, te colocou de castigo. Henrique, mas ainda bem que ela me colocou de castigo, eu cresci depois, graças a esse castigo eu não me tornei uma pessoa ruim. Tudo bem, isso você chegou a essa conclusão racional em algum determinado na sua linha do tempo, tá? Só que aquela criança que apanhou, que ficou de castigo, seja lá com 8, 9, 10 anos, não estava apanhando, ai que bom que minha mãe está me batendo para eu me tornar uma pessoa melhor, tá? Então, nós vamos analisar sempre no ponto de vista de uma das personalidades quando o fato aconteceu, porque a nossa consciência ela também vai fragmentando as personalidades. Da mesma forma que no mesmo evento e no mesmo tempo você pode ter tido percepções diferentes do mesmo fato, imagina isso a longo prazo. Depois, claro que você pode ter tido uma percepção totalmente diferente, tá? Então é importante você olhar como que cada personalidade pode ter decodificado essa informação. Por quê? Senão você pode racionalizar o fato ou justificá-lo e acabar perdendo informações, o que pode virar uma repressão, que aí nos estudos que eu desenvolvo também pode virar uma sombra psicológica que pode te pegar na esquina a qualquer momento. Então, quanto mais você conseguir ter um olhar fragmentado para os eventos no qual você vivenciou, você vai ter melhores condições de avaliar e, consequentemente, de resolver esse dilema interno que pode estar impactando na sua vida, tá? Por isso que nós não analisamos o fato em si, e sim como que você percebeu esse fato, como que você vivenciou e como que você decodificou em algum momento da sua vida, ok? Por isso que o trabalho ele é livre de julgamentos. Então, quando sua mãe te bateu, quando aconteceu um fato X ou Y, não quero saber quem estava certo, quem estava errado, se devia ter feito, se não devia, e sim como que você o interpretou e se esse dilema ficou mal resolvido em algum nível da sua psique. Então, trauma direto com a mãe seria esse evento com a relação direto com ela, tá? Então, críticas, deixou de castigo, deu mais atenção para o irmão, bateu, xingou, esqueceu, demorou te buscar tarde na escola, trabalhava boa parte do dia, você ficava com a babá ou com a avó e sentia falta da mãe. Então, todos esses sentimentos destes eventos podem estar sendo projetados hoje na sua vida em alguma área, tá? Então, essa carência da falta, do carinho, do afeto, do convívio, ou de agressões físicas, ou de verbais, ou de pressões que recebeu da mãe, isso tudo pode ter virado depois uma carência no seu relacionamento afetivo, algum problema de relacionamento não só afetivo, mas também interpessoal, tá? Porque é a primeira experiência com a mãe, e com a mãe acaba sendo tendo um agravante, porque nós temos sensações e decodificações instintivas que viemos de fábrica. Então é só você olhar a ordem natural das coisas. Então,
Qualquer filhote, quando nasce, ele vai buscar o quê? O colo e a proteção da mãe. Então, se em algum momento... Então, isso é instintivo do ser humano. Então, se em algum momento você ali como criança, como bebê, não teve esse colo ou esse afeto, e aqui, mais uma vez, não vamos analisar se a mãe estava certa ou errada, se tinha motivos ou não para isso, nós estamos analisando do ponto de vista emocional, sem julgamentos. Aquela criança que não teve esse acolhimento, ela vai decodificando carências, abandono, rejeição, inseguranças, incapacidades, inferioridades. Então, se a mãe é quem ela busca a proteção, se ela não tem, já vai ter traumas fortes ali que pode ser projetado. E pode ter um agravante se quem ela busca a proteção, se teve alguma represália, né, com traumas com violência, com agressões, com cobranças, com julgamento. Então, acaba agravando um pouco a situação e, consequentemente, tudo isso vai se desdobrando. Então, primeiro ponto, traumas com a mãe, né, qualquer relação direta, traumas direto com a mãe. Segundo ponto, um trauma indireto com a mãe. O que seria um trauma indireto com a mãe? Seria aquele trauma onde a mãe está presente dentro da sua experiência traumática. Tá? Não é uma relação sua direto com ela, mas ela presente no fato, na história que você vivenciou, te afetou de alguma forma. Por exemplo, o pai batia na mãe e você via a mãe sofrendo. Tá? Então ali você não tinha um trauma direto com ela. O trauma era dos dois e indiretamente você captava esse sofrimento, a sensação de impotência, de insegurança, de raiva, de injustiça. Então é algum movimento onde a mãe está diretamente ligada. Ou era onde você vivenciou um evento, ou sozinho, ou com terceiros, mas que o seu inconsciente, de certa forma, decodificou a participação dela, mesmo não estando presente. Por exemplo, talvez você nunca tenha tido uma cobrança dela para fazer uma prova na escola, mas se você lá na hora de fazer a sua prova, você ficava preocupado ou com medo da mãe dar algum castigo, alguma consequência, ou o próprio fato de desapontar a mãe. Talvez a mãe é aquela que valorizava os seus estudos, que investia, que saía para trabalhar todo dia, e você de certa forma decodificou isso como culpa ou como uma necessidade de compensar, de dar o seu melhor nos estudos, né, para não desapontar a mãe. Então aqui, é uma relação boa com a mãe, mas não deixa de ter sentimentos envolvidos indiretamente com ela. Por quê? Porque aí quando vai fazer a prova, está pensando na mãe, está com medo de desapontar, está com autocobrança, está com autojulgamento, né? E se tirou uma nota ruim, já está com culpa de ter desapontado a mãe. Muito comum também com garotas que engravidam precocemente, né? No período da adolescência, vem com a culpa de ter engravidado, desapontado os pais. Dos pais, mas aqui eu estou trazendo o ponto de vista da mãe, que é o tema de hoje. Lá em agosto a gente pode fazer um encontro aqui de traumas com o pai. Então, são exemplos onde pode até ter uma boa relação com a mãe, mas só o fato dela existir já está mexendo emocionalmente por algum evento que você decodificou, que talvez ela nem esteja presente. Percebe como que é muito sutil? Por isso que eu quis trazer esse bate-papo aqui, porque talvez a pessoa tenha questões emocionais mal resolvidas e por não ter este entendimento, porque a gente não aprende isso na escola, fica difícil de avaliar e fica procurando soluções aonde não perdeu. Então talvez a pessoa está com um problema de relacionamento, problema financeiro, um problema de saúde e não sabe de onde é que está vindo esses traumas. E ela pode até olhar e falar assim, mas todo mundo fala que em terapia a gente acaba chegando em trauma com pai e mãe, né? Eu tinha uma boa relação com a mãe. Então ter uma boa relação com a mãe não quer dizer que não tenha traumas envolvendo o tema. Não vou falar o tema, né? Nem falar envolvendo a mãe, porque aqui nós podemos ver de uma forma mais ampla. Então, primeiro ponto aqui, o que seria traumas com a mãe? E o que seria traumas com a maternidade? No nosso raciocínio da HQI, traumas com a maternidade tem uma sutileza aqui. Traumas com a mãe, então, é a relação direta ou indireta com ela. Traumas com a maternidade seria a imagem de mãe. Ou a própria pessoa se questionando como mãe, tá? Ou a imagem da mãe está sendo manchada de alguma forma. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a mãe batia nesse filho. Se o que incomodava esse filho era as agressões da mãe, aí é um trauma com a mãe. Agora, se esse filho, ao apanhar da mãe, ele traz um diálogo mental assim, mãe nenhuma devia bater no filho dessa forma.
Então aqui é a imagem de mãe que está sendo manchada para esse filho, no ponto de vista do filho. Okay? Então isso seria um trauma com a maternidade, que no nosso raciocínio tem alguns desdobramentos diferentes de traumas com a mãe. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque no estudo da HQI, além da HQI, para quem não conhece a HQI, né, caiu de paraquedas nesse encontro, a HQI é a ferramenta, a metodologia no qual nós colocamos em prática no dia a dia, eliminando as informações dos eventos nos quais nós vivenciamos. Uma analogia é como se estivéssemos fazendo um backup na nossa consciência, fazendo uma limpeza, eliminando as informações que geram desequilíbrio e, consequentemente, impactam a realidade física. E a HQI, além de ser uma ferramenta simples, direta e objetiva, ela possui também um raciocínio que permite uma precisão na localização dessas informações. Então, de acordo com a queixa que o aluno ou o cliente traz para ser trabalhada, de todo um histórico de vida, nós conseguimos ser precisos e pontuais nas questões que nós vamos pesquisando e trabalhar durante a sessão, seja no individual ou seja num protocolo de autocura que você estiver montando quando aprende, depois que você passa pelo curso básico de HQI. Então, resolvi trazer hoje, nessa live especial, uma degustação um pouco desse raciocínio, até para facilitar a reflexão de quem está buscando aí resultados consistentes no dia a dia, ou quem já foi meu aluno, quem já foi meu cliente, para poder ter um olhar diferente, para poder ver onde pesquisar e direcionar a aplicação da metodologia ou as suas próprias reflexões para que você faça um melhor proveito, né, da sua experiência material. Então, traumas com a maternidade seria a imagem da mãe ou a própria pessoa se questionando como mãe. Tá? Então, é a pessoa se culpando por ser uma mãe ruim, ou traumas onde houveram abortos provocados ou espontâneos, se questionando como mãe, tá? Ou querendo ser mãe e tem alguma dificuldade. Então, é o que nós chamamos então de traumas com a maternidade, que na prática os desdobramentos são diferentes de um trauma com a mãe. Okay? Bom, então, esse seria as reflexões que eu gostaria de trazer hoje nessa live especial aqui. Gostaria de deixar um beijo carinhoso aqui para todas as mamães, tá? Para minha mãe também, para todas as mães que estão nos assistindo, tá? Todas as mães que também são importantes na minha vida, né? As outras mães que passaram. Então, fica aqui os meus parabéns, meu abraço, beijo carinhoso para todas vocês. Okay? Ser mãe não é uma função fácil, né? Então a mãe já tem toda uma questão instintiva, fora a questão da sociedade que já impõe, então assim, são muitos agravantes. Então ser mãe merece muito respeito, muita honra e muito carinho e muita consideração. Então fica aqui meu beijo especial para todas as mães, essa mensagem aqui que eu espero que possa ter contribuído para quem estiver assistindo, seja quem é mãe, para quem é filho, para quem tem qualquer interação com alguma mãe, né, para que melhore cada vez mais a relação e sejamos pessoas cada vez melhores e contribuir para um futuro cada vez melhor. Então essa é a mensagem de hoje. Recadinho antes da gente finalizar, eu estou abrindo vagas aqui para uma turma extra do curso de HQI, então quem quiser participar no dia 27, tá? Quem não conseguiu participar da turma anterior, algumas pessoas me procuraram no privado com interesse e não conseguiram participar da última devido à data. Então, devido a isso, eu consegui encaixar uma turma no dia 27 de maio. Tá? Então, dia 27 de maio, começando uma nova turma do curso de HQI. Quem tiver interesse e quiser participar, pode entrar em contato. Despertar Consciente, toda terça e quinta estou aqui às 13 horas batendo esse papo legal com vocês aqui. Porém, no próximo na próxima semanas, não teremos o Despertar Consciente. Eu vou tirar uns dias de recesso, vou fazer uma viagem, então não vou ter como estar fazendo esses encontros com vocês na terça e na quinta. E volto no dia... Deixa eu ver aqui minha agenda. No dia 27. Dia 27, o Despertar Consciente de volta normalmente toda terça e toda quinta. Quem quiser aproveitar o recesso para conferir o material que já está gravado, já está disponível aqui também, ok? Bom, então esse foi o recado aqui. Beijo para vocês, beijo para as mamães e até o próximo Despertar Consciente.